a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Que bom encontrar vocês aqui mais uma noite para o nosso PIBcast. Boa noite, Pastor Marcos, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Pastor Alain, e aí, como é que estamos? Boa noite, tudo beleza? Tamo junto. Boa noite para você que está em casa, né? Boa noite ou bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que você está nos escutando, né? Nós continuamos hoje aqui o nosso trabalho, o nosso PIBcast, com o estudo sobre o significado de nós sermos cristãos. E o caminho dessa nossa reflexão está sendo dado por esse livro aí, que você vai ver aí na sua tela, é O Discípulo Radical, de John Stott. E na semana passada nós terminamos o capítulo 5 desse livro, que tratou do tema a simplicidade, e a gente viu que não era um assunto tão simples assim, mas foi um trabalho que eu achei muito interessante, achei muito rico, o pastor Alain. Deu um pouquinho de dor de cabeça, mas assim... não foi tão complexo assim, né? Realmente foi uma experiência bastante única, né? Vamos dizer assim, em cima de um livro, tratando de um tema que nós não estamos muito acostumados, mas que valeu a pena. Valeu a pena demais, é verdade, é verdade. E hoje nós vamos para o capítulo 6, e o capítulo 6 trata do equilíbrio. Olha que tema interessante que nós temos hoje. Capítulo 6, equilíbrio, o discípulo radical de John Stott. Mas antes da gente começar, como é o nosso hábito, como é o nosso costume, nós pedimos aos nossos pastores, né, que façam uma oração aí para iniciar os nossos trabalhos. Hoje eu queria pedir ao pastor Marcos. Ora para a gente, pastor Marcos. Amém. Amém. Oremos. Pai querido, nós rendemos graças ao Senhor por mais este dia, louvamos, bendizemos o nome santo do Senhor, porque o Senhor é bom, como diz na tua palavra. A tua graça nos alcançou, a tua misericórdia. Ó Deus, e estamos felizes por tudo isso que o Senhor fez e continua trabalhando nas nossas vidas. Entregamos em tuas mãos essa reflexão desta noite e pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê sabedoria, de forma que esta palavra, ó Deus, reflita de fato a palavra do Senhor nas nossas vidas, possa impactar a vida de cada um dos nossos ouvintes, as nossas vidas, a nossa igreja, para que possamos viver uma vida cada vez mais baseados na palavra do Senhor, meu Deus, no conhecimento que temos do Senhor. Então, Senhor, conduza-nos a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, hoje capítulo 6. E eu achei interessante como o John Stott ele preparou esse capítulo. Eu confesso que eu fiquei surpreendido. Eu fiquei surpreendido com o texto. E ele começa contando uma história do rei Edward VIII da Inglaterra, que se lembrava do seu pai, que era o Jorge V, e que o pai tinha sido um disciplinador muito rigoroso, muito rígido. E sempre que o filho fazia alguma coisa errada, o pai corrigia o filho, dizendo que ele deveria se lembrar de quem ele era.
Porque se o filho se lembrasse que ele era um príncipe e que um dia ele iria substituir o pai no trono, aquele filho não se comportaria daquela maneira ou de uma maneira que fosse inadequada. Por isso, o John Stott, depois de fazer essa breve introdução, que lá na frente a gente vai entender por que que ele trouxe, né, essa temática, como é que ele costurou o texto e que tem sentido contar essa história, né, parece desconectada do resto, mas ele começa dessa forma, mas ele inaugura o capítulo com uma pergunta. E a pergunta é: quem somos nós? Quem somos nós? Pastor Alan, não vou te perguntar quem é Vossa Excelência, mas eu acho que nós, cristãos, nós, de um modo geral, não somente cristãos, a gente tem muita dificuldade de responder a essa pergunta, né? Quem que a gente é? Às vezes a gente se define com aquilo que a gente faz. Você é o quê? Eu falo, eu sou advogado. Não, você não é advogado, você está. Você fez um curso, tudo, mas isso te define? Já pensou sobre isso? É uma pergunta difícil de ser respondida, né? E geralmente, realmente, a gente faz essa ligação com aquilo que a gente faz para responder sobre nossa identidade. Só que, olhando até mesmo no princípio espiritual, a nossa identidade está em Cristo, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender muito sobre isso para que a gente possa entender a nossa verdadeira identidade também como cristão. Então, talvez John Stott está provocando aí justamente isso, né? Para a gente descobrir quem realmente somos na perspectiva da identidade que nós temos como cristãos, como filhos de Deus. Quem é o senhor, Pastor Marcos? O senhor é Jesus Cristo? Sim. É verdade, é verdade. Pergunta difícil, né? É uma pergunta pergunta difícil de bem ter respondido. desafiadora, mas é uma temática que eu, desde os meus tempos de seminário, eu sempre questionei e trouxe isso à minha memória, porque eu acho que um dos aspectos mais importantes da nossa caminhada cristã é sabermos quem nós somos em Cristo, como o pastor Alan bem disse. Temos a nossa identidade em Cristo, né? E a partir daí, então, construímos, né, uma nova maneira de ser. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou seja, nós começamos uma vida, uma vivência a partir de Cristo, né? Eu acho muito interessante. Eu estava lendo hoje sobre Marta. Sara estava lendo um artigo para mim, a gente estava conversando depois do almoço, e ela lendo lá um artigo de uma psicóloga cristã, numa revista até que as irmãs usam, que é a Visão Missionária, e ela falando assim que sempre questionou Jesus por que que ele fala sobre aquele texto da ansiedade, que ela falou assim, ela falava com Deus assim, é impossível a gente não andar ansioso, porque não dá para ser Maria no mundo de Marta, né? E ali tem a ver com identidade, né? Quer dizer, Jesus pega e fala assim, ó, o que é de Maria não vai ser tirado, não. Quer dizer, nós estamos lutando num mundo que é de Marta, esse dia a dia de fazer, né? E a gente, Jesus está dizendo ali para que a gente tenha o mundo de Maria, né? Verdade. Então é um paradoxo isso, e realmente é uma das grandes questões, que pode ser até um dos temas que um dia a gente possa trabalhar sobre isso aqui. É porque, de fato, a gente, às vezes, a gente se conecta muito com aquilo que a gente está fazendo, né? A gente se identifica pelo que faz, né? E aí é justamente a postura de Marta, né? Mas o John Stott, ele vai dar, meus irmãos, uma resposta interessante. Ele vai propor a nós, que estamos lendo o livro, que a gente responda a esta pergunta com o texto de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17. É um texto longo, ele é um texto longo, mas o John Stott ele vai dizer que este é o texto que ele considera o registro mais variado e o registro mais equilibrado
do que significa ser um discípulo de Jesus, daquilo que nos define, daquilo que nos ajuda a refletir a respeito de quem nós somos. Será que a gente lê o texto? Acho que ele é muito longo, né? Eu acho que a gente poderia propor a que a gente fizesse uma reflexão sobre os pontos que o John Stott vai destacar. E a gente vai lendo. E a sugestão é que a gente vá lendo o texto aí, com os comentários que a gente vai fazendo dos pontos que ele destaca, e depois eu vou ter a ousadia assim, de sugerir que você pegue aí, depois que terminar, né, a nossa live, que você pegue esse texto e faça realmente uma reflexão sobre ele, porque eu acho que ele traz realmente muito conteúdo para a nossa reflexão, né? Eu acho que fica bom dessa forma, né? Bom, John Stott, ele lê esse texto, né, de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 17, e ele destaca que Pedro usa nesse texto 6 metáforas para ilustrar quem somos nós. E para cada uma dessas metáforas que o Pedro vai usar, o John Stott identifica uma obrigação correspondente a cada uma delas. Bom, a primeira metáfora que Pedro utiliza ele compara os seus leitores a bebês, a recém-nascidos. Essa é a primeira parte. Ele diz assim no verso 2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, a primeira metáfora é essa. O John Stott vai destacar que o que Pedro está dizendo é que nós somos recém-nascidos. Então, ele está trazendo uma temática de... Tem outros textos no Evangelho que também, né, que também abordam isso aqui. Passou aqui pela minha cabeça agora a Verdade. conversa de Jesus com Nicodemos, né? Narrado em João, capítulo 3, né? Onde essa temática do novo nascimento ela vai aparecer. E aqui eu achei interessante, pastor Alain, é que ele diz assim que muitas vezes nós cristãos, a gente interpreta esse novo nascimento como sendo o batismo. E o John Stott vai dizer assim, não é isso. O batismo é uma demonstração pública do novo nascimento, mas o batismo não é esse nascimento, né? Uhum. Eu costumo dizer que na sala de Nova Vida que o batismo nas águas, ele é só a dramatização de um batismo que aconteceu na conversão. Porque a gente, quando no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele deixa claro que tem que ter um novo nascimento, e o novo nascimento se dá pela palavra e pelo Espírito Santo, né? Tem que nascer pela água e pelo Espírito. Quer dizer, ele está falando água ali, não no sentido do batismo nas águas, mas da palavra. A palavra tem que nos lavar. A palavra que tem que entrar, é a palavra que anuncia Cristo, e ali é uma obra de conversão, onde o Espírito Santo entra na sua vida. É aqui que nós distinguimos da doutrina dos pentecostais, que eles acham que o batismo do Espírito Santo é um ato posterior, e nós, batistas, cremos veementemente que o batismo do Espírito Santo se dá no momento desse novo nascimento. É uma coisa, uma mudança interna, interior, profunda, né, que se dá. Então, no dia do batismo nas águas, você está só dramatizando o que aconteceu espiritualmente em você. Por isso que ninguém vai para o batismo nas águas sem a consciência da sua salvação. Então, não tem como batizar alguém que ainda não entende o que é ser salvo e não tem consciência da sua salvação, não tem certeza da sua salvação. Uma questão interessante também, pastor Marcos,
é que algumas pessoas acham também que essa mudança é algo que tem que acontecer antes. Então, a pessoa tem algum um modo de se comportar, um modo de viver a vida, e ela diz assim: não, eu ainda não estou preparado, porque tem algumas coisas na minha vida que eu preciso consertar. E isso também é uma coisa, não é bem assim, né? Verdade, é verdade. Às vezes há uma compreensão de que deixa eu consertar a minha vida primeiro para depois me entregar a Cristo, né? E na verdade é uma compreensão totalmente errada, porque ele nos chama assim como nós estamos, né? Nós vamos até Cristo como nós estamos. E a partir do encontro com Cristo é que as mudanças começam a acontecer. Eu estava até me lembrando aqui, o pastor Alan falando, e eu me lembrando da minha conversão, né? No final do ano de 93, quando eu aceitei a Jesus, entendi o chamado de Cristo para minha vida, eu fui, logo após a minha conversão, eu ainda não tinha ideia das mudanças, né? Das coisas que deveriam acontecer. E tinha uma festa naquela época, no final de 93, lá na cidade de Salinas, e eu fui para aquela festa, eu até lembro até a banda, né? Que estava tocando naquela festa, aquela famosa banda Eva naquela época. Não me diga que foi sua despedida, irmão. E aí eu cheguei naquela programação no ginásio poliesportivo em Salinas e comecei a andar lá no meio daquela festa e tal. Eu tinha o costume de ir nas festas, micareta, né? Essa questão toda. Não, E aí, peraí. Não, ele está falando da banda do Adão e Eva. Não é a banda Eva. Era Adão e Eva, era uma coisa lá do Gênesis. de fato, não tinha nada, não era espiritual assim, não. Era banda Eva. Desculpa. E aí, o que eu queria dizer? Eu estava no meio daquela programação, daquela festa, e de repente eu me achei no meio daquela festa sem saber por que eu estava lá. Algo falava comigo que eu não deveria estar lá. E não foi ninguém que me falou. E eu saí daquela festa com uma certeza no meu coração, nunca mais me esqueci. Nunca mais eu voltaria numa festa como aquela. Mas eu também falo isso, eu também tive essa experiência e até falo às vezes, as pessoas lá fora vão dizer assim que você foi para a igreja e fizeram uma lavagem cerebral na sua vida. Mas não é, ninguém fez nada, é algo realmente espiritual, é uma coisa interna que começa assim, dizer assim, você não está no lugar certo, né? Não é mais o seu mundo isso não, né? É uma coisa que não tem explicação, né? Eu até falo assim, só para fechar, que a vida cristã, ela precisa ter esse marco de início. Tem que ter. Ela tem que ter. Se Isso você é não comum. identifica esse marco na sua vida, provavelmente você não passou pelo novo nascimento, por essa experiência de conversão. E essa experiência, Mesmo- Cláudio, é comum, não é uma experiência, lógico, o testemunho de conversão é de cada um, mas há algo comum, a todos nós que realmente nos convertemos, temos essa experiência de que algo realmente forte, contundente mudou na nossa vida. Vocês estão falando aí, eu estou pensando aqui que talvez a gente possa ter a oportunidade aqui nas nossas lives, de quem sabe a gente não trazer umas histórias de conversão, né? Eu acho excelente essa ideia. Acho excelente. Quem sabe nós vamos ouvir coisas de irmãos que estão ali convivendo e a gente nem sabe o que foi a experiência, a transformação de Deus, né? É verdade, Isso é muito bom. Bom, o John Stott está falando que esse novo nascimento, ele diz assim no livro, eu acho assim que tudo a ver com o que vocês colocaram aqui agora. Ele diz assim, é uma mudança profunda, interior e radical, realizada pelo Espírito Santo em nossa personalidade humana, que nos concede um novo coração e uma nova vida e nos faz uma nova criatura. Então, dissecando esse texto aí, eu fiz algumas perguntas. O que é, então, o novo nascimento? É uma mudança profunda. Onde ocorre essa mudança? Essa mudança ocorre no nosso interior. Como é essa mudança? Essa mudança é uma mudança radical,
quem promove essa mudança? Quem promove essa mudança é o Espírito Santo. E quais são as consequências dessa mudança? A gente tem um novo coração, uma nova vida e somos uma nova criatura. Exatamente o que Jesus vai explicar para Nicodemos, né? Que era um mestre da lei, que era um membro do Sinédrio, que era uma autoridade entre os judeus, mas não estava entendendo aquela questão. A questão é que John Stott ele diz assim, o problema, no livro dele ele fala, o problema é que nós não emergimos desse nascimento, desse novo nascimento, com o entendimento, com o caráter de um cristão maduro. A gente nasce nesse novo nascimento também como crianças recém-nascidas. Uhum. E aí a gente precisa crescer. Crescer. De fato, é interessantíssima essa metáfora que deixa claro para nós, quer dizer, que o novo nascimento, né, é o início, é o que o pastor Marcos falou. Tem que existir esse novo nascimento, tem que existir esse momento que rompe, né? E ele vai gradativamente, né? Então, como criança recém-nascida, né? Então, Deus que é o nosso crescimento. É o que eu vou chegar na série que eu estou falando de manhã, na igreja, que comecei falando do homem natural, o homem espiritual, e Paulo vai falar do homem carnal. O que é o homem carnal? É o homem que ficou infantil, é o homem que ficou nessa fase. Ele não cresceu, ele é imaturo, ele não desenvolveu, entendeu? Uhum. Carnal não tem nada a ver com carne, com nossa carne em si, mas no sentido da imaturidade. Sim. E aí ele fica preso, estagnado nessa infância espiritual. Olha só, ele coloca aqui no verso 2, dizendo assim, né, que como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E aí a pergunta é, o que significa esse crescer para a salvação? O que significa esse crescimento? E aí o John Stott vai dizer assim, está aqui no versículo 1, ele vai falar assim, livre-se de toda maldade, livre-se de todo engano, da hipocrisia, da inveja e de toda espécie de maledicência, que é conforme está aqui na minha versão, né? Uhum. E que é isso que a gente deve, o Pedro está dizendo que estas coisas, ou comportar desta maneira, pastor Marcos, Sim. é um comportamento infantil. Sim. E que a gente deve deixar de lado essas coisas e crescer na semelhança com Cristo. É, Né? é interessante que a partir do momento que a gente aceita Jesus, a nossa vida ela está num processo, né? Com 15 anos, 20 anos, 30 anos de idade, 40 anos de idade. Então a nossa vida ela está nesse processo acontecendo. Mas a gente aceita Jesus, a vida passa por um recomeço, uma reconstrução, não é? De valores, de comportamento, de atitudes, e a gente precisa passar. É aí que eu vejo muitas vezes no nosso meio cristão da atualidade, pessoas que elas entram na igreja, elas se aproximam de Deus, da igreja, da comunhão dos crentes, mas elas não têm esse processo desse recomeço. Elas continuam naquela continuidade de uma vida como se fosse uma vida natural, né? E é importante que aconteça esse recomeço, esse novo nascimento, Sim. esse abrir mão, né? Às vezes a gente vê experiências de pessoas, por exemplo, artistas, que aceitam Jesus em um dia, no outro dia estão no palco, ou estão num púlpito de uma igreja, né? Ou estão envolvidos em alguns eventos, e parece que da noite para o dia ela já passou por este processo, mas ainda não é o que ele diz. Nós voltamos a ser bebê, e reaprender todo um estilo de vida, uma forma de viver. Não é da noite para o dia. Você aceita Jesus, no outro dia está com a asa de anjo. Né? O que ele diz? Aceita Jesus, no outro dia você é maduro, não. Você aceita Jesus, você se torna imaturo. É porque, se você pensar bem, o leite para a criança, para o recém-nascido, é o alimento ideal.
Uhum. Ele é o alimento ideal, ele é o alimento saudável para a criança. Então, é esse leitinho da criança é que vai dar à criança a oportunidade de crescer. Então, a questão é: que alimento espiritual é esse? Na sua opinião, pastor Alain, que alimento espiritual é esse que a gente deve se alimentar? Você já respondeu. Você já respondeu. Eu vou perguntar de novo. Que alimento espiritual é esse do cristão? Como é que o cristão se alimenta para que ele possa crescer? O alimento espiritual para o crescimento espiritual, para o crescimento da salvação, é a palavra, né? Só que você não mergulha na palavra de um dia para o outro, você vai começando gradativamente, conhecendo, vamos dizer assim, aquilo que é básico, essencial para a nossa fé, né? Seria o leitinho mesmo, seria aquele alimento que é mais líquido, depois ele vai para aquele alimento mais pastoso, depois ele vai para aquele alimento um pouco mais sólido, e obviamente você não pode já enfiando uma picanha no início, então tem que ser realmente gradativo, mas é um processo, né? Eu estava pensando aqui, enquanto os irmãos estavam falando, assim, lá em 2 Timóteo, naqueles critérios que Paulo coloca de liderança, perfil de liderança, ele fala que não pode ser um neófito. O que é um neófito? Que é bebê, ainda está raso, né? Ele não pode liderar. Eu fico assim, tem gente que começa na igreja hoje, ele quer amanhã já tá pregando, amanhã dando um estudo, quer fazer isso, não é assim, né? Tem que ir devagar, até que isso se conquista, e é um processo isso. Então, ser um neófito na liderança, eu fico olhando assim, irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria, na internet, no YouTube, eu tô vendo crianças pregando, porque acha bonito, porque esses dias mesmo tem uma adolescente que tem um tanto de seguidores aí que faz mensagem, pregação, e pregação rasa, entendeu? Só que as pessoas acham bonito, porque acham não sei o quê. Gente, evangelho não é estética, eu tenho falado isso muito. O evangelho não é para ser bonito, belo, não, é palavra. E tem que vir de alguém que tenha condição de pregar e que vive isso. Então, realmente, tem muita gente seguindo crianças, literalmente, e crianças da fé Nesse ainda. caso, literalmente, né? Literalmente. Bom, o Stott ele termina essa primeira metáfora dizendo que ter um tempo diário de comunhão íntima com o Senhor, de contato com a palavra, que é uma necessidade profunda de cada um de nós, né? Eu estava comentando outro dia, né, que, por exemplo, você manda todos os dias uma mensagem para gente, né? O pessoal que está aí no grupo recebe, né? Todas as pessoas recebem essa mensagem. Eu me acostumei agora, por exemplo, eu acordo e pego o meu celular. O que eu fazia antes? Acessava qualquer coisa no celular, olhava as horas e acessava qualquer coisa. Agora eu vou lá nas suas mensagens. Tem dia que você acorda mais tarde, eu fico, puxa, não mandou ainda. Mas chega a mensagem, eu começo, né? E aquela é uma mensagem curtinha, ela dura 3 minutos, 3 minutos e meio ali. E fala um texto da Bíblia, né? Cita um conjunto de versículos, uma pequena passagem, às vezes um versículo, 2, 3 versículos. Aí eu dou pausa, vou na Bíblia, pego a Bíblia, leio aquele texto e depois eu vou lá e dou o play de novo. Então, o que eu estou achando interessante é que, ok, é pouquinho, né? É um gostinho, assim, Um aperitivo. um aperitivozinho para começar o dia, né? Com essa mensagem. Mas a gente vai se acostumando com isso, assim, né? O tempo que você tirou férias, você não mandou, eu fiquei chateado. Ou seja, é algo assim que realmente a gente tem uma necessidade, né,
pastor Marcos, dessa. Quando a gente começa a fazer, é algo que vem como uma necessidade, é alimento mesmo, né? E quando a gente É não se verdade. alimenta, a gente fica com fome, né? É interessante que no Salmo primeiro, o salmista fala que aqueles que são de Deus, né, que passaram por esse processo de transformação em Cristo Jesus, o Salmo primeiro diz que nós gostamos, nós amamos, temos o prazer na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite, ou seja, a palavra de Deus se torna o nosso alimento espiritual. Você tem uma prática diária, assim, Sim, de leitura, é, de reflexão. Eu não gosto de ler grandes textos porque eu também gosto de fazer a reflexão, né, aham. da palavra, mas constantemente eu preciso desse alimento, né? Uhum. Uma leitura individual ou às vezes ela acontece coletiva, assim, Uma leitura individual. assim, na sua família? É, Uhum. ela acontece às vezes em família, mas mais individual. Eu tenho a minha, né? Minha filha Esther tem a devocional dela, a Gerlene tem a devocional dela. Então cada um escuta, né, de fato, que Deus está falando pessoalmente, que o nosso Deus ele é um Deus pessoal, né? Ele se revela, ele fala conosco pessoalmente. Acho que é muito importante isso. Também tem essa prática, né, pastor Alan? Sim. De fato, assim, eu tenho uma prática própria minha, né? Cada um vai encontrando seus caminhos devocionais para poder estabelecer seu alimento, né? Mas o importante não é a forma, é como que você faz isso, com que motivação você faz isso, qual que é o desejo seu em torno da palavra. Eu sempre digo que a gente tem que diferenciar o Alan do pastor Alan. O pastor Alan só é pastor Alan por causa do Alan. Não é o contrário, não. Entendeu? É essa a ordem mesmo. O Alan é o Alan que responde a Deus. É o Alan que tem que estar conectado com Deus. E o pastor Alan é o que a gente faz. Entendeu? Uhum. Então, se a gente souber entender quem somos, de novo aí, né, no início, a gente vai compreender o que a gente faz. E eu acho que o grande desafio de ser pastor é essa linha tênue, entendeu? Do ministério, pastor Alan, e do Alan. Se a gente souber fazer isso, e saber entender o que é isso, a gente consegue desempenhar o ministério com os olhos de Deus, pela graça, para agradar a Deus. Porque se você transformar o pastor Alan como o primeiro, você pode profissionalizar o ministério. E aí que está o grande perigo, profissionalizar a vocação. Então, é esse ponto-chave aí que vai fazer essa ruptura aí. Vira uma rotina, né? Vira algo que de repente você faz e que traz até um certo, né? Assim, se trabalho fosse bom, chamava férias, né? Que as pessoas falam normalmente, né? Poxa, vira um trabalho qualquer, né? Bom, o John Stott, então, primeira metáfora é essa, né? Nós somos bebês recém-nascidos. E esse novo nascimento acontece e, portanto, qual é a consequência disso? Qual é a obrigação correspondente? Uma vez que a gente é nascido, a gente tem que se alimentar, tem que consumir o alimento espiritual, e o nosso alimento espiritual a gente viu que é a palavra. A segunda metáfora o texto de Pedro vai dizer, nos versículos de 4 a 8, que nós somos pedras vivas. Então, o Pedro ele sai desse exemplo, né, do alimento, de sermos crianças, do novo nascimento e do alimento, e vai para a arquitetura. E ele vai falar de pedras, vai falar de construção, e ele diz assim, pastor Alan, que nós não temos dificuldade de ver o templo como uma construção. Não temos dificuldade de enxergar o prédio como uma construção, que tem um endereço certo, que tem, né, um local certo.
Mas o que faz a construção desse prédio? Como é que esse prédio é construído? E aí o John Stott vai dizer assim: não são os tijolos que constroem esse prédio. Se a gente considera somente o tijolo, a gente está falando de uma construção qualquer. Uhum. Mas as pedras que constroem esse templo, elas são pedras vivas. Então, que pedras vivas são essas? São as pessoas. Metaforicamente, nós somos, cada um é um tijolinho, né? E que nós nos ligamos, né? Assim como a construção física precisa tijolo por tijolo e ligados por argamassa, nós espiritualmente, nós somos esses tijolos, essas pedras espirituais que formamos ali juntos, ligados, conectados. Tem uma argamassa aí que nos liga, que é Cristo, né? E aí então é que forma essa igreja espiritual. Então, o que representa a igreja não é as paredes, mas são as pessoas. Então a gente poderia estar debaixo de uma árvore que seríamos igreja do mesmo jeito. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei que no ano de 2013 eu fiz uma viagem para Bolívia com um grupo de irmãos da igreja lá em Belo Horizonte. Juntamos lá, éramos 13 homens. Eu até brinquei que tem um filme aí que tem um nome assim, 13 Homens e um Segredo. Então, fomos 13 homens e tinha um segredo. Qual era o segredo? Era brincadeira, né? Mas 13 homens lá da igreja, nós fomos para Bolívia. Chegamos em La Paz e de La Paz nós fomos para uma cidade próxima, vizinha ali de La Paz, onde está o aeroporto de La Paz, que chama El Alto. E lá em El Alto tem um bairro que é o chamado bairro de Alpacoma. É um bairro dessa cidade de El Alto. E Alpacoma, esse bairro, é uma das regiões mais pobres da Bolívia. Então, é uma região que é marcada pela pobreza, pela falta de acesso a serviços básicos, não tem água potável, dificuldade de água, uma região muito alta, 4.500 metros de altitude, saneamento, eletricidade, muitos moradores vivem em casas muito precárias, mal equipadas, e é uma região marcada principalmente pela violência, pela exploração infantil. Isso é uma realidade que se vive lá na região. As crianças lá muitas vezes estão envolvidas com o trabalho forçado relacionado à mineração, estão envolvidas em exploração sexual, prostituição, envolvimento com diversos tipos de crime nessa região. Aí eu chego nesse lugar e eu conheço a Igreja Cristiana de Alpacoma. E ao invés de ver crianças exploradas, crianças envolvidas com exploração sexual, com trabalho forçado, com crime, eu vejo crianças descobrindo que existe um Deus, e um Deus em que a gente deve dizer aleluia e glória ao Senhor. E eu achei um trechinho de um vídeo, né? Eu fiz alguns vídeos nessa viagem, achei um trechinho de um vídeo que eu trouxe para os irmãos verem aí, que são essas crianças lá de Alpacoma. Aí que os irmãos estão vendo, né? Esse aí é o templo da igreja lá de Alpacoma. Aumenta um pouquinho aí, pastor, para a gente escutar as crianças. Vamos lá. Eu acho que, pastor Alan, que é isso que John Stott está destacando, porque ele vai dizer no livro, no Discípulo Radical, que Deus está construindo a sua igreja
ao redor do mundo. Deus está construindo a sua igreja. E por que eu lembrei dessa viagem aí, né? Dessas imagens que vocês estão vendo, irmãos? Porque quando nós que fizemos essa viagem, quando a gente se reuniu para falar daquilo que tinha significado para nós essa viagem, quando eu fui falar dessa visita que eu fiz a essa igreja, eu disse para os meus irmãos naquela época assim, eu falei, gente, prestem atenção numa coisa. Esse mundo é muito grande, esse mundo é muito amplo, tem muitos lugares nesse mundo que a gente nem ouviu falar, nem conhece. Mas eu saí desse lugar com uma certeza de que Deus está formando o seu povo e está chamando o seu povo em diversos lugares do mundo, hein, pastor Alan? Assim, é incrível esse mover de Deus, né? Então, pode ser que outras religiões estejam crescendo, pode ser que o secularismo esteja invadindo a igreja, como John Stott cita, pode ser que em alguns lugares esteja havendo perseguição, mas Deus está trabalhando e está formando o seu povo mundo afora. E às vezes a gente nem sabe que isso está acontecendo, né? Nem consegue perceber, porque às vezes a gente só olha para o nosso pequeno mundinho ali, né? Para o nosso dia a dia, para o ambiente onde a gente circula, mas Deus está por aí, se movendo, trabalhando e chamando e formando o seu povo, né? É isso aí. Isso faz lembrar Apocalipse, né? Naquele grande coral que vai ser de todos os povos, de todas as nações, de todas as etnias, de todos os lugares. E nós vamos estar lá exaltando o Cordeiro, né? Então, realmente, Deus está fazendo isso prevalecer, irmãos. Acho que às vezes a gente não se dá conta, né? De que a igreja, ela tem que pregar a verdade, porque isso faz parte de uma formação de um povo que Deus está fazendo, né? Está fazendo, como você teve essa experiência lá na Bolívia e em tantos outros lugares ao mesmo tempo. Eu fico às vezes lá no culto pensando assim, nossa, nós estamos cultuando, e nos lugares que o horário coincide, né? Tem centenas, até milhares de igrejas que estão reunidas naquele mesmo momento, cultuando a Deus. Nos lugares os mais diversos, né? Diversos. Agora, ele diz assim que nada pode destruir a igreja. E essa é uma promessa de Jesus, né? É uma palavra mesmo de Cristo, né? As portas do inferno, não é? Diz assim, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nada pode destruir. Prova disso, a própria história mostra isso para nós, né? É só olharmos para a história, a igreja que surgiu, os primeiros séculos, e olha onde nós já estamos. Quantos séculos depois? Quantas perseguições, quantas lutas, né? Quantos problemas que essa igreja já enfrentou, né? Quantos irmãos nossos que foram para o Coliseu, que morreram ali, né? Entregaram as suas vidas ali em prol de Cristo Jesus. E a igreja chegou até aqui. E ela vai cumprir o propósito, até a volta de Cristo. Um dia a comieira vai ser colocada no telhado e a construção vai estar completa. Eu precisei de olhar no dicionário aqui, peraí, deixa eu ver o que é a história de comieira, porque eu já tinha ouvido falar na pedra angular, né? Então, comieira é a pedra mais alta da construção, e a pedra angular é aquela que é colocada na base. E a Bíblia vai falar as duas coisas a respeito de Jesus, né? Ele fala que Jesus é a pedra angular, em Efésios, e ele fala que ela é a comieira, e o texto que dá essa referência é que Jesus é a comieira, porque ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último, né? Então ele é a base, é a pedra angular, e ele é também essa última pedra que é colocada. Interessante essa colocação, né? Mas ele coloca isso assim, dizendo que o batismo, por exemplo, que ele volta a essa questão para dizer que o batismo ele é essa expressão visível de que a gente
entrou numa igreja, de que a gente está fazendo parte agora de uma comunidade específica. Mas como é que a gente se torna parte desse povo de Deus? Como que a gente se torna parte do povo de Deus? E ele vai dizer assim: nos aproximando de Jesus, que foi rejeitado pelos homens, mas que é precioso para Deus. E assim nós somos edificados como uma casa espiritual, é o que ele vai dizer, pastora. Uhum. Estamos ali para adorar, né? Cultuar esse Deus, né? Nós somos esses tijolos, essas pedras, ligados por essa argamassa que é Cristo, e o nosso papel é adorar, cultuar. Então, culto a Deus, né? Eu estava pensando esses dias também uma coisa, porque eu mesmo já disse, várias pessoas dizem, que a igreja é um grande hospital. Mas esses dias eu me peguei pensando sobre isso. E falei assim, não é para ser um grande hospital. É para ser lugar de adoração a Deus. Eu acho que nós temos que mudar esse pensamento, sabe? Não está errado, não. Mas nós estamos. Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que nós estamos mantendo esses crentes rasos demais. Porque o hospital é lugar de curar. Mas a Bíblia fala que, e nunca ele usou essa metáfora. A gente que criou isso para tentar explicar algumas coisas na igreja. Mas nunca usou-se essa metáfora. Jesus usa a metáfora de lugar. A igreja é esse lugar que nós, o povo de Deus, se reúne para adorar a Deus. Então, acho que essa visão de hospital explica algumas coisas. Ajuda a gente a alicerçar um pouco mais as pessoas, compreender as pessoas, mas nós temos que levá-las a elas serem o que Jesus disse para a mulher samaritana, que Deus está em busca de quem? De adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É interessante essa visão que o pastor Alan está mostrando aqui, porque essa ideia do hospital às vezes chama as pessoas para ir buscar algo, não para se dar, não para se doar, né? E, na verdade, o nosso culto, né? O nosso momento de celebração juntos é um momento de adoração a Deus. É um momento de você se dar a Deus, de você expressar, né, quem Deus é na sua vida, né? O culto, por exemplo, o nosso culto de domingo, né, é um momento que nós tiramos da semana para adorar a Deus, para expressar aquilo que nós já somos para Deus, aquilo que Deus já é para nós. Mas há uma ideia de que o nosso culto semanal é um lugar onde você vai buscar algo, né? Sempre está buscando, talvez esse hospital, né? Buscando um remédio, buscando uma cura, buscando um milagre, e você esquece que não é isso, né? Os verdadeiros adoradores lá do Evangelho de João adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que hora? A hora é agora, é todo momento, né? Vivem uma vida de adoração e se reúnem para expressar essa vida de adoração na igreja. Sabe por que eu pensei nisso? Eu pensei porque uma pessoa estava internada, hospitalizada, e estava reclamando para mim da comida do hospital. E não tem nenhum, nunca ouvi falar alguém que fala assim, nossa, comi bem no hospital. Aí depois caiu a ficha na minha cabeça e falei assim, deve ser por isso que nós temos um tanto de gente insatisfeita, querendo só consumir na igreja, Reclamando da reclamando, comida. não tá nem aí, é tudo, né? Tá tudo aí raso, tudo criança na fé, querendo só receber, como diz o provérbio, que a sanguessuga diz que tem 2 filhas, dá, né? Então por quê? Porque nós estamos alimentando a ideia de igreja hospital. Mas a igreja é lugar de adoração a Deus. Não é para nós o culto, é para o Senhor.
eu vou dizer que eu vou ter que rever meus conceitos, porque eu já falei isso várias vezes, falei principalmente para pessoas que não creem, porque às vezes quando você começa a falar de Deus, o pessoal fala de, você está parecendo um fariseu, achando que você é melhor do que todo mundo, só porque você vai na igreja, só porque você lê a Bíblia. Eu falo, nada, igreja podia ter outro nome, tinha que chamar hospital. A única diferença é que tem doente dentro da igreja e tem doente fora da igreja. Mas quem está dentro da igreja está doente, mas sabe que está doente e sabe onde encontrar o remédio. Mas eu não sei, eu acho que talvez não seja realmente uma metáfora muito boa. Não tem, pode ter uma conotação bem complicada aí, né? Pode. Daqui a pouco a gente começa, comida de hospital não é nada. Bom, ele diz assim que, então se nós somos as pedras, né, essas pedras se conectam dentro da igreja com a argamassa. Cada pedra é cimentada a outra pedra pela argamassa. E então Jesus, ele não é pedra de tropeço, ele é pedra fundamental, ele é pedra que funda e isso nos dá aí essa ideia dessa argamassa que nos une, né? Então ele diz que, ele conclui essa metáfora dizendo que a igreja é a comunidade de pedras vivas no prédio de Deus. Por isso nós precisamos de resgatar essa visão comunitária da igreja e de que nós estamos unidos em igreja com uma argamassa da melhor qualidade. Quem é esse cimento que fabrica aqui, né? né, pastor Mara? Aquele cimento que você usou lá naquele muro lá da sua casa, não, viu? É verdade, é verdade. Esse cimento não tem fábrica aqui, não. Não. Vem do céu. Isso é divino. Bom, aí ele entra na terceira metáfora, sacerdotes. Pedro diz que nos compara a sacerdotes santos, cujo dever, pastor Ana, é adorar a Deus, que é exatamente o que você está dizendo. E ele vai dizer isso, que Deus nos fez sacerdócio santo, isso está lá no versículo 5, e sacerdócio real, como está no versículo 9. Eu fico adiantando as coisas, né, Cláudio? Mas é bom que Eu fico dando spoiler. Mas uma coisa vai na minha mente e vai ligando, não tem jeito. Eu dei uma aula na escola bíblica, o pastor Alain passou lá e deu uma palavrinha, né? Aí na hora que ele terminou, eu falei assim, pastor Alain, é melhor só ficar calado aí, porque o senhor está adiantando minha aula toda aqui. Preparei tudo aqui bonitinho, você já está falando. Mas ele diz assim que ele fala dessa questão dos sacerdotes e que os sacerdotes no Antigo Testamento tinham dois privilégios. Que os sacerdotes podiam ter acesso a Deus. Os sacerdotes tinham acesso a Deus. E os sacerdotes eram aqueles que podiam oferecer sacrifícios a Deus. Então, esses eram os dois privilégios dos sacerdotes no Antigo Testamento. Eu estou aqui diante de dois pastores e queria saber se algum de vocês dois tem esse privilégio. É só seus ou tem mais alguém que... Eu queria te contar um segredo que não é segredo. Esse privilégio é para todos. É para todos. Inclusive é uma das doutrinas que foi resgatada, né, na Reforma Protestante, através de Lutério, né? Esse sacerdócio universal dos crentes. Todos nós temos acesso à presença de Deus, né? Lá em Romanos diz que agora todos podemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Todos nós, a Igreja de Cristo, né? Todo cristão que crê em Jesus. É o nosso culto, né? Agora, olha só que interessante. O Stott vai dizer assim, mas será que isso é tudo? Pensa bem. Nós devemos crescer, né? Como bebês, nós temos o leite espiritual que nos dá o crescimento. Nós vivenciamos a comunhão, porque como pedras vivas, né, nós nos conectamos para essa argamassa que é Jesus. E nós temos o culto. E é isso, então a gente vive lá dentro do nosso mundo, cercado no ambiente da nossa segurança,
cercado pelos irmãos, cultuando a Deus, conectados uns aos outros pela argamassa que é Jesus Cristo, Em si nos mesmados, alimentando, né? em si mesmados é a palavra. Ou tem mais? E o mundo? E o mundo perdido, né? E o mundo que está aí solitário, em busca de um monte de resposta que acaba não respondendo. Isso não importa também aos cristãos, e isso não deve tocar também a nossa vida, né? E aí, a quarta metáfora que ele diz somos povo de Deus. Pedro diz nos versos 9 e 10 que somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí o John Stott vai dizer que o Pedro não estava inventando aqui, não. Ele tira isso de Êxodo, capítulo 19. Eu fui lá no Êxodo, olhei. No capítulo 19, versículos 5 e 6 do Êxodo, a palavra de Deus diz, né? Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, Pedro, com a ousadia do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, está pregando a palavra de Deus e aplicando essa palavra do Antigo Testamento à comunidade cristã. E o interessante é isso, que ele diz assim, não, aquilo não era somente para Israel, né? Ele está ampliando isso. O Israel de Deus agora somos todos nós, né? É verdade. Até mesmo no Velho Testamento, a ideia da formação do povo de Israel é para que o povo de Israel, a nação santa de Deus, evidenciasse Deus às outras nações, né? Dá E testemunho, assim né? atraíssem as outras nações até Deus, né? O fim nunca foi só Israel, né? Assim como também não é para a igreja hoje, né? O fim não é a nossa comunidade santa, estarmos fechados em quatro paredes, né? O Espírito Santo de Deus não veio para encher crente para ficar cheio, né? Dizendo que é espiritual. Mas é justamente isso, para nos capacitar a levar Deus também ao mundo, né? A mostrar Deus ao mundo. É para transbordar, né, pastor? É para transbordar e atrair o mundo até Deus, pessoas até Deus. É verdade. Eu acho que o pastor Marco chamou eu de gordinho agora. Mas é justamente Eu isso. diria que tem alguns que já estão transbordando. Tem alguns que estão transbordando mais que outros. Mas dentro do que nós estamos falando, é isso mesmo. O cristão não pode ficar se engordando lá. Ele tem que realmente passar isso, né? Não é encher o cabeção de conhecimento, mas a gente viver, testemunhar. É isso que ele está falando aí, não é isso? Não guardar só para a gente, né? Isso é para a gente testemunhar, né? A consequência de sermos cheios é justamente esse transbordamento, né? Bom, aí ele entra na quinta metáfora. São 6, hein, gente? A quinta metáfora é estrangeiro. Pedro vai dizer, no versículo 11 aqui do texto, ele vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Parecem duas palavras sinônimas, também olhei aqui o significado dessas palavras. Ele diz assim, que forasteiro é aquele que não tem direito no lugar onde vive. E peregrino é aquele que não tem um lar. Então ele diz que nós somos as duas coisas. Nós somos forasteiros e somos peregrinos. Por que Pedro descreve os seus leitores desta forma? Porque, de certa maneira, os leitores de Pedro eram forasteiros, né? Pedro está escrevendo, quando ele começa lá o texto, no capítulo 1, ele diz aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia. Ou seja, ele está falando dos judeus da diáspora, né? Esses judeus que estavam espalhados aí pelo Império Romano, especialmente nesses 5 lugares que ele cita lá no primeiro versículo, né, da carta.
Mas também o Stott está dizendo que ao dar essa conotação de forasteiro e peregrino, Pedro está destacando também a condição espiritual do povo. Então, agora que a gente é nascido de novo no reino de Deus, a gente se torna peregrino e forasteiro nessa terra. E exatamente porque agora eles eram cidadãos do reino, passaram a ser cidadãos do reino, eles eram chamados a uma santidade, né, que expressasse essa cidadania de onde a gente é, né? Uhum. Só que aí agora eu vou chamar o comentário dos pastores nesse tópico, que eu achei isso aqui muito interessante. John Stott vai falar assim, pastor Alain, que a gente, essa cidadania santa, essa cidadania celestial, ela tem que ser olhada com muita atenção, porque ela pode ser facilmente distorcida. Porque alguém pode pensar o seguinte, e aí o questionamento que eu vou fazer, pastor Alain, depois o pastor Marcos vai ter um tempo para pensar aí sobre isso, te favorecer dessa vez aqui, pastor Marcos. Deixa eu fazer minha colinha aqui. Ele vai dizer assim que algumas pessoas podem pensar da seguinte maneira: bom, já que eu sou cidadão do céu, por que eu tenho que ter responsabilidades aqui na terra? Uhum. Então a questão é, como é que nós devemos entender esse conceito de sermos cidadãos do reino? É para a gente se afastar das coisas, é para a gente dizer assim, deixa rolar, deixa acontecer, deixa a vida me levar, porque na verdade eu não sou daqui mesmo, Eu vou para o céu. eu vou para o céu, lá no céu vai ser tudo diferente. E aí? Como é que a gente explica isso? Como é que... porque existe isso. Tem gente que pensa dessa forma, né? Ou pode pensar dessa forma. Uhum. Então, já que eu sou do céu, não tem nada para fazer aqui. Uhum. É o grande equívoco que as pessoas têm, né? Então, quer dizer, eu nasci de novo, virei um extraterrestre, né? Eu estou deslocado aqui, né? Não, não é nada disso. Nós já vivemos a eternidade agora. As pessoas esquecem disso. Essa cidadania no céu não é para a gente pensar no porvir, é para viver agora, né? Então, enquanto nós também somos chamados, vai ser a outra metáfora, nós somos servos. Jesus disse no Sermão da Montanha que nós somos sal e luz nessa terra. Ele não falou que é sal e luz lá no céu, não. É sal e luz nessa terra. Então nós temos que brilhar a luz de Cristo. Nós temos que estar realmente mostrando a esse mundo. Então isso está totalmente conectado com o ponto anterior. Nós temos que testemunhar. Nós somos essas testemunhas vivas, né? Nós somos esses tijolos vivos. Nós estamos no mundo não porque, como Jesus disse, né? Livrai-os do mal, né? Mas a gente está no mundo, a gente não está. Então, quando eu me converto, o reino de Deus já está presente na minha vida. Mas eu ainda vou viver o reino. Quer dizer, é aquela coisa do já, agora e o que vai vir, né? Então é meio complexo, mas é isso mesmo, essa tensão, né? Entre o agora, viver o reino, e o reino que virá. E isso prova a nossa eternidade, vivida agora. E isso é um processo de tudo que nós estamos falando, dessa cidadania do céu, da santidade. E Deus está trabalhando em nós a cada dia. Se não fosse assim, porque quando a gente olha para o texto de Pedro aqui, logo depois que ele fala isso, o pastor Marcos, ele vai citar deveres que nós temos como cristãos. E são deveres relacionados à cidadania. Ele fala dos deveres sociais, dos deveres no casamento, deveres conjugais. Vai falar aqui de sofrendo para fazer o bem, vivendo para Deus. Quer dizer, tem todo um contexto aqui de obrigações de cidadania que estão associadas ao que a gente vive aqui. Não é lá do céu, não, né? É verdade. Eu até digo o seguinte, que
aqui nós já vivemos um vislumbre do que será lá na eternidade. Nós já manifestamos aqui o que será lá. É claro, em partes nós manifestamos aqui na Terra. Ou seja, essa ideia de que nós somos um cidadão dos céus, sem nenhum envolvimento social, sem nenhuma responsabilidade aqui na. Então, se fosse assim, a gente não deveria nem casar, né? Que a Bíblia fala que lá no céu também não vão se dar em casamento. Então, vamos viver já a realidade do céu, não vamos casar, não vamos fazer um monte de coisa, né? Mas não é isso. Vamos chutar o balde. Não é isso, né? Chutar o balde. Por isso que a Bíblia ela é fantástica, né? A palavra de Deus é fantástica. Ela aponta para o céu, para a eternidade, mas nos mostra o que nós devemos ser aqui, enquanto estamos aqui na Terra. Aí ela vai dizer: sujeitai aos líderes, As né? autoridades. As autoridades, orai por elas, né? Os deveres da família, né? Do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos filhos, De quem trabalha com o seu patrão. de quem trabalha de quem com dá o seu emprego, patrão. né? Inclusive até diz, né, nessa relação que a gente deve ter nessa relação a base do nosso relacionamento com Cristo, né? Devemos fazer, vivemos a nossa vida cristã aqui, na relação com empregado, patrão, as nossas relações, como se nós estivéssemos servindo a Cristo mesmo, né? Olhando para o céu, mas manifestando aqui na terra. Hein, Cláudio? Sim. Essa visão essa palavra que Marcos usou, vislumbre, sombras, vamos usar lá como sombras. O Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. E o Novo Testamento é a sombra do porvir. Então, nós estamos sendo treinados para o porvir, né? Por isso que talvez a visão do hospital, vamos voltar naquele negócio, talvez a visão do hospital encaixou porque nós exercemos os valores do reino. Vamos pegar o perdão. É um valor do reino. Mas aonde que nós praticamos o perdão? Se no céu já estaremos plenamente. Temos que aprender aqui. Entendeu? Então, nós só vamos conseguir viver esses princípios do reino aqui, porque lá no céu vai ser, não teremos mais lágrima, nem dor, mais sofrimento, nem nada. Então, nós temos que aprender, porque as coisas de Deus, irmãos, elas não estão incoerentes, elas estão coerentes, né? Então, nós temos que aprender muita coisa para viver o absoluto. Parece que é bem uma sequência, né? Assim, olhando assim, é uma sequência que está sendo construída e nós estamos aprendendo a sermos cidadãos dos céus aqui na Terra, né? Enquanto nós estamos aqui ainda. Eu acho que vocês entraram na sexta metáfora, na sexta Sim. comparação, porque é isso mesmo. Assim, se a gente olhar para o texto do versículo 12 ao versículo 17, está aí a metáfora do servo. Pedro descreve os discípulos de Jesus como servos conscientes de Deus. Então, toda essa questão da sujeição às autoridades, de fazer o bem, de fazer o uso adequado da liberdade que nós temos, vivendo como servos de Deus, é tudo isso que ele coloca nessa sexta metáfora, né? E aí ele até desafia a que a gente reflita sobre diversos aspectos. Por exemplo, como é que a gente se relaciona com o dinheiro, como é que a gente se relaciona com os bens. E ele cita uma comparação interessante, né? Ele fala assim, nós somos, já que a gente se reconhece como peregrino, a gente está aqui vivendo entre dois intervalos de nudez, né? Isso. A gente entra nu e sai nu, né? Então, se é assim, como é que a gente vai se relacionar com a questão do dinheiro, a questão dos bens, como é que a gente vai se relacionar com o sofrimento, como é que a gente vai se relacionar com as tragédias, e como é que a gente vai se relacionar também com tentação, com pecado e outros aspectos, né, pastor? Uhum. Sem dúvida.
Eu vou dar um spoiler aqui, mas é por isso que o tema do capítulo é equilíbrio, né? Porque Não, a grande pergunta que fica é, gente, olha só, nós estamos chegando no final. Nós estamos chegando no final agora. E a pergunta é a seguinte: vocês lembram que eu falei que o título do capítulo é Equilíbrio? E até agora a gente não falou do tal do equilíbrio. A última vez que eu ouvi falar do equilíbrio foi domingo passado na pregação do pastor. Agora pode introduzir o assunto. pode continuar. Cadê o equilíbrio nesse capítulo que até agora eu não vi? Irmão, vocês viram aí o equilíbrio? Se você leu, claro. Se você leu, você já pegou. Né? Mas cadê o equilíbrio nessa história? Olha só, ele fala assim, ele faz 6 comparações, 6 metáforas. Né? A primeira é que nós, como crianças recém-nascidas, nós somos chamados a crescer. Que como pedras vivas, nós somos chamados à comunhão com os irmãos. Que como sacerdotes santos, nós somos chamados à adoração. Como povo, propriedade de Deus, nós somos chamados a testemunhar dessa verdade. Como estrangeiro e peregrino, nós somos chamados à santidade. E como servos de Deus, nós somos chamados a uma cidadania, ao exercício de uma cidadania terrena também. Uhum. Né? Bom, e aí? Onde é que está o equilíbrio? Onde é que está o equilíbrio? E o John Stott ele vai dizer que esse equilíbrio ele está de você pegar essas 6 metáforas e agrupar estas 6 metáforas 2 a 2. Aí que está o equilíbrio. Ele diz assim: nós somos chamados para um discipulado individual, de um crescimento, de nos alimentarmos, para um discipulado individual. Mas é só um discipulado individual? Aí ele vai dizer assim: não, nós somos chamados também para uma comunhão. Somos seres individuais, mas fazemos parte de uma coisa conjunta chamada igreja. E é do equilíbrio entre essas 2 posições que está o segredo da história, nesse item. Comentem. Querem comentar esse primeiro tópico? Essa primeira dupla? Essa primeira dupla é discipulado individual e comunhão. É uma coisa só? É mais uma do que a outra? Não. Equilíbrio. Equilíbrio. Sem dúvida, o John Stott fecha esse capítulo de forma brilhante. Ele parece que não vai falar nada de equilíbrio no início, mas chega no final, ele consegue amarrar isso tudo. E, de fato, nós precisamos nascer de novo, isso é individual, e precisamos da comunhão. Porque é na comunhão que é aquilo que eu falei agora, nós vamos exercitar os valores do reino. Não dá para fazer isso sozinho. Então, esse povo aí que é desigrejado, eu não sei como é que funciona isso não, porque esse evangelho não funciona sem comunhão, né? É preciso comunhão. E eu fico imaginando assim, que é o equilíbrio, porque, vamos pensar assim, são um punhado de gente, porco-espinho, e você vê que o porco-espinho, eles se convivem e não espetam um ao outro, Não. né? É verdade. Entendeu? E eu acho que é aí que é o exercício, o equilíbrio. Peta onça. Então, assim, realmente é ali que Deus vai moldando nossas vidas, vai trabalhando, é esse equilíbrio. Aí os outros pontos também vão se encaixar perfeitamente, uma coisa depende da outra. É aquilo que eu falei na mensagem domingo, quer dizer, não dá para ir para frouxidão, né, para frouxidão moral, e nem ir para rigidez moral, né? Jesus também condenou os fariseus. Então, ele quer que a gente encontre esse equilíbrio, porque é no equilíbrio que nós admitimos nossos erros. É no equilíbrio que a gente vê a necessidade do outro, né? E não só em nós. Então, nós precisamos dessa visão bem clara.
Segundo tópico, ele diz assim, que nós somos chamados para adorar, Pastor Marcos, Uhum. mas também não é para a gente ficar ensimesmado, para usar a palavra em si mesmo, né? Para que o pastor Alain citou aqui na nossa live. Nós somos chamados para adorar, mas nós somos chamados também para testemunhar. Então, a igreja é uma comunidade de adoração? Sim. Mas é só de adoração? Não. Ela é uma comunidade também de testemunho, de trabalho, de evangelização. Então, é uma coisa mais do que a outra? É uma coisa só? Não. Equilíbrio entre uma comunidade de adoração e uma comunidade de testemunho. Eu posso resumir isso que o irmão está falando agora no resumo dos mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Né? O relacionamento com Deus e testemunho. E olhar para o próximo. Né? Então a Bíblia ela é fantástica mesmo, porque ela mesmo ela se explica, né? Então assim, somos chamados para sermos uma comunidade de adoração, amém. Mas somos chamados para ser uma comunidade de testemunho, de vida lá fora. Aliás, a vida autêntica da igreja ela acontece fora das quatro paredes, né? O que acontece nas quatro paredes deve ser uma expressão daquilo que nós já somos fora das quatro paredes. No dia a dia, com a família, com os filhos, com o vizinho, nas relações de trabalho, né? Em tudo que envolva a nossa vida. Não existe aquela dualidade, né? De que, não, eu não estou bem com o meu próximo, mas com Deus eu estou ligadão lá no céu. Não existe isso, gente. Se você não está bem com o seu próximo, você não está bem com Deus. Se você não ama quem você vê, como você vai amar quem você não vê? Então, assim, é uma expressão dupla, né? A adoração, ela acontece, assim, a Deus, né? E no serviço, nas relações que nós temos com o próximo. Quando você está se relacionando com as pessoas lá fora, você também está adorando a Deus. Aí alguém pode pensar assim, mas não, nós somos peregrinos, nós somos do céu. Mas de um lado tem sermos peregrinos, do outro lado tem sermos cidadãos, nossa cidadania. É uma coisa mais do que a outra? Não. Equilíbrio, pastor Alain, Sem dúvida. entre a peregrinação e o chamado para a cidadania. É isso mesmo. Não dá para a gente dicotomizar, É isso. Igual falou né? difícil, mas... Opa! Peraí, deixa eu pegar o dicionário aqui. Foi melhor do que o dualismo. O ensimesmamento, agora sai um dicotomizar. Isso é de comer ou de passar no cabelo? Nós precisamos compreender isso de forma clara. A nossa santidade, né, que ele está falando, né, combinado com esses nossos deveres, né, aqui, né, como servos de Deus. Então, nós vamos mostrar ao mundo que amamos o Senhor, que testemunhamos o Senhor pela nossa vida mesmo. Então, não dá para uma coisa não estar separada da outra. Mas não sei se vocês repararam uma coisa, eu queria chamar a atenção aqui. O mundo, eu vejo isso a cada dia numa coisa na internet. Cada dia surge um especialista, entendeu? Um assunto. Mas umas coisas que eu analisei, essas pessoas são só especialistas em conhecimento. Elas não são especialistas na prática. E uma coisa que o relativismo está trazendo é a ideia assim, não, você não precisa ser. Basta você ter. Basta você ter. Entendeu? E, antigamente, a ideia é a seguinte, como que pode você falar de um assunto que você mesmo não vive?
Então, trazendo para os nossos dias, as pessoas estão pregando a palavra e pregam muito bem, mas não vivem. Mas o mundo não está mais levando em consideração isso. Por isso que eu falei aquela hora, está indo mais pela aparência, pelo estético, pelo que é o ser. Então, realmente, nós estamos valorizando mais o ter em detrimento do ser. Então, nós estamos realmente mudando a ordem das coisas. E aqui o equilíbrio é justamente você perceber aí, ó, santidade, ser e ser servos, né? Nossos deveres. Uma coisa está atrelada à outra. Eu quando eu terminou a leitura, eu, eu refleti sobre essa palavra equilíbrio e, e pensei a seguinte questão. Pesquisei lá na internet também algumas coisas. Buda, esse aqui não está no livro não, viu gente? John Stott não fala sobre isso não. Foram as minhas reflexões. Buda falou sobre o equilíbrio. Buda era alguém que na sua obra falava sobre o equilíbrio. Buda é um líder, foi um líder espiritual indiano, viveu aí por volta de uns 500 anos antes de Cristo, e ele falava sobre equilíbrio. E o equilíbrio era uma palavra importante naquilo que Buda trouxe para as pessoas que o seguiam. Só que, para Buda, pastores, ele dizia que o equilíbrio era o resultado de disciplina, era o resultado de autocontrole. Era algo que você alcançava a partir das meditações, a partir de algumas disciplinas, né, espirituais, e você alcançava isso que ele chamava de nirvana, que era esse equilíbrio, né, que existia. Só que para Jesus, que também fala sobre o equilíbrio, que nos chama para um equilíbrio, né? O John Stott está dizendo que equilíbrio, uma vida equilibrada, é uma vida de um discípulo verdadeiro, de um discípulo radical de Jesus. Mas para Jesus, esse equilíbrio, ele é alcançado através do relacionamento com Deus. Eu acho que essa é uma diferença fundamental para a gente também não se esquecer disso, né? E achar que esse equilíbrio tem que ser buscado a partir de exercícios, de meditações, de reflexões, mas é numa perspectiva de que isso se dá a partir do relacionamento, né, pastores? Eu falei esses dias, né? Acho que falando nessa série, eu falei sobre isso, que toda essa filosofia oriental, essas meditações, elas invocam a ideia do homem, né? O homem é capaz de evoluir por si mesmo, através dessa força interior, desse potencial interior. E a Bíblia vai nos deslocar dessa questão de nós e nos levar para Cristo. Você tem que morrer para ter a vida de Jesus. Você tem que morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Vamos dizer, Jesus falou: você quer ter vida? Perde a sua vida. Então, não é de nós que vem esse potencial, não é através dessa questão meditativa interior. E é aí que nós caímos nos graves erros, né? Você vê que o equilíbrio em si é um tema relevante para a humanidade. Só que da onde que você está colocando esse equilíbrio? E a Bíblia deixa bem claro que é na pessoa de Cristo, é Cristo em nós, né? Você olha para a história bíblica, né, a história da humanidade, aí você vê a base do equilíbrio do homem está na sua relação para com Deus, né? Como tudo começou. Como tudo começou. E Jesus é justamente nos chamando de volta a como tudo começou. A colocar Deus como uma figura central, o personagem central da nossa vida, para que haja equilíbrio em todas as coisas.
Então eu só consigo pensar aqui nisso. Eu volto lá para o Gênesis. Fala o dia que o homem decidiu que Deus já não era mais a base do seu equilíbrio. E o pastor Alan falou, e ele voltou para si mesmo e disse: Eu vou fazer o que eu quero. Então tá aí a tragédia da humanidade. Mas graças a Deus que somos convidados de volta em Cristo, a dependermos novamente de Cristo, para que a partir daí, então, a gente desenvolva esse equilíbrio, É. uma vida equilibrada. Eu não vou voltar ao Gênesis, mas eu vou voltar ao começo Do livro, do do capítulo. capítulo. No começo do capítulo, ele disse que um rei, que era o Eduardo VIII, da Inglaterra, se lembrava do pai, e que o pai era um disciplinador muito rígido. E que quando ele, como príncipe, fazia alguma coisa errada, o pai dizia para ele: Meu querido menino, você deve se lembrar quem você é. Porque ele dizia isso, porque se o príncipe se lembrasse que ele era príncipe, que ele estava destinado ao trono, ele não se comportaria de forma adequada. E o John Stott chega no final do capítulo, ele volta a essa primeira fala dele no início do capítulo, e ele vai dizer assim, que a razão das nossas falhas, de todas as nossas falhas, é que nós esquecemos a nossa identidade como discípulos. Então, o John Stott diz assim, que assim como o pai do príncipe dizia para o príncipe, Deus também pode nos dizer isso. Meu filho querido, você deve sempre se lembrar de quem você é. Pois se você se lembrar de sua identidade, você se comportará de acordo com ela. Nós somos discípulos. Nós somos discípulos. E se a gente se lembrar disso, isso faz toda a diferença. Verdade. Verdade. Vamos terminar, gente? Amém. Vamos terminar? Cadê a câmera geral aí que mostra todos os nossos equipamentos? Olha, gente, que coisa maravilhosa! Olha a gente aqui, pessoal! Oi! Nossos cenários, nossas luzes, equipamentos, tudo funcionando bem, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que hoje nós estamos gravados. Vocês repararam que eu não falei nada, não fiz nenhum comentário, nenhuma resposta, nenhum comentário, porque a gente está gravado hoje. É uma semana atípica, né? E a gente tem um feriado aí na sexta-feira, então a gente antecipou aqui para a gente não perder esse contato, para a gente estar aqui presente. Então a gente está gravado hoje, né? O nosso programa foi gravado, mas de qualquer forma, tem pessoas que vão ouvir em outros momentos também, tá tudo certo, né? E na próxima semana nós voltamos ao vivo, hein? Semana que vem ao vivo, tá bom? E nós vamos conversar sobre o capítulo 7 do livro, onde o John Stott vai dizer que um discípulo radical é uma pessoa dependente. Chegando no final, gente, está chegando no final. E essa é uma atitude fundamental para todo discípulo. Em tempos onde cada um quer fazer o que quer, onde cada um quer viver do jeito que quer, da maneira que quer, a palavra de Deus nos chama a sermos dependentes, a sermos discípulos dependentes. Que o Amém. Senhor nos abençoe. Eu até pensava que não tinha como apertar mais não, mas ainda tem. Mas só na próxima semana. Pastor Alan, eu queria pedir para a gente encerrar com a sua oração, como a gente tem feito em todos os nossos encontros, que a gente possa orar conosco aqui, entre nós e com os nossos irmãos que estão nos acompanhando também. Muito obrigado, bondoso Deus, pela teu rico amor e cuidado. Como o Senhor nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, é nosso. E o Senhor quer que a gente ore por essa plena realidade do teu reino entre nós. Ó Deus, essa justiça do Senhor, essa obra sobre nós, ao mesmo tempo que o Senhor é o meu Deus, é o nosso Deus, é o nosso Pai. E nós precisamos dessa visão realmente de uma igreja comunitária que tenha esses pontos tratados aqui, ó Deus, no equilíbrio
mesmo, Pai. Eu sei que nós estamos aí nesse processo, nessa caminhada. Ora estamos num extremo, ora nós estamos em outro, mas nós precisamos estar no ponto certo, Pai. E obrigado, Deus, porque existe a igreja do Senhor. Não é uma igreja de placas, é uma igreja vinda do céu, do Senhor, da tua palavra. Mas também obrigado pelas denominações que existem. Obrigado por tudo que há, mas que a gente nunca esqueça qual é que é a nossa referência, aonde está a nossa cidadania mesmo, e como que deve ser nosso padrão de vida aqui, Senhor, como santos, servos, povo escolhido para ser nação santa, sacerdócio real, né? Tudo isso para manifestar o poder do Senhor. Nós éramos trevas, mas o Senhor nos chamou para maravilhosa luz. Então, nos dê esse entendimento, Pai, do equilíbrio bíblico, que é alegre, que é bem empolgante, sim, Senhor. A vida cristã não é um marasmo. A vida cristã é esse enchimento, esse transbordamento que foi dito aqui nessa noite também, dessa alegria, dessa graça do Senhor em nós, que transborda para o mundo, para as pessoas. Ó Deus, nos ensine a depender, e como diz a oração, santificado seja o teu nome, Senhor. Sejamos santos Amém. no processo, Pai. E o Senhor vai nos moldando, transformando, porque nós não podemos nos conformar com este mundo mesmo, nós temos que transformá-lo, né? Essa é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, caminha conosco, Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. É o fruto do teu Espírito em nós, Senhor, cada dia. Assim nós oramos pedindo ao Senhor essa bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, e assim a gente termina, né, pessoal? Muito obrigado a você, obrigado porque você nos acompanhou também nesse dia. Até a próxima semana, estaremos juntos novamente, com muito equilíbrio. Estaremos de volta. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Castelo